Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hans Niemann e Nepo jogaram novamente, depois de um match, né, que eles se enfrentaram, deu toda a polêmica, o Nepo saiu acusando o Hans Niemann de trapaça, o Hans Niemann, eles não se cumprimentam mais, o Hans Niemann também tinha falado que o Nepo não toma banho, que não troca de roupa, que não sei o que, um rolo danado, uma baixaria completa, né, e agora no UZ Cup 2026 eles se enfrentam novamente. Vale lembrar que o match terminou empatado 4-4, uma vitória para cada um, as demais partidas foram empates e a gente tem então agora fim desse match, no meio de toda essa polêmica, de toda essa baixaria, eles vão se enfrentar aqui agora e eu vou falar para vocês, a partida é maravilhosa, a partida é linda, galera, a gente vai ver aqui uma partida sensacional aqui agora, né? Agora, Rafa, o que aconteceu aí que no passado você tava nos vídeos, aí você tava em outro lugar, cara. Você tá um pouco diferente também hoje, né? Não, pessoal, sou eu, juro pra vocês que sou eu, o Rafael Leite, tá bom? E, enfim, bora dar uma olhada nessa partida. Jan Nepomniachtchi contra Hans Niemann, que começa com o peão do rei E4 jogado pelo Nepo. Temos aqui o lance E5, os cavalos são desenvolvidos e aqui bispo B5 foi jogado pelo Nepo. A abertura é Ruy Lopes, uma da especialidade dos dois, hein? Os dois são feríssimas nessa abertura. A6, defesa morfe. Bispo vem para casa de A4, cavalo F6, ataca o peão central. Brancas jogam roque. E aqui bispo E7. Torre vem para E1, protege o peão. B5, bispo atacado, sai e roque. O cenário está montado para... que eu passei demais. Eu ia falar do suspense da Marshall. Já viram que não foi a Marshall. O cenário estava montado para que, após C3, Hans Niemann jogasse o ataque Marshall, que é perigoso demais. É perigoso demais. Olha, nunca jogue contra o ataque Marshall. Rafa, é igual da Bogo-Índia? É igual da Bogo-Índia. Nunca jogue a Bogo-Índia, nunca jogue contra o ataque Marshall. Rafa, eu quero jogar. Você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim porque você vai perder. Rafa, dá pra jogar. Mas se você pegar um adversário, qual que é o ponto? Vamos dizer que você pegou um adversário um pouquinho mais forte. Se você entrar na Marshall, você vai perder. Se você não entrar na Marshall, você tem chance de lutar. Se for um pouquinho mais forte que você, se for muito, tanto faz a abertura, ele vai ganhar, né? Na maioria das vezes. Mas se for assim um pouquinho mais forte que você, não entra na Marshall, ele vai te ganhar. Então aqui é uma abertura muito perigosa, só mostrando pra vocês, as pretas entregam um peão e as brancas ficam felizes porque falam, opa, ganhei um peão e ainda tô atacando peças, as pretas têm que se defender. E ainda tá na minha vez, que delícia. Mais ou menos delícia, porque ó, ninguém tá desenvolvido aqui, essa torre vai ser atacada, a dama vai chegar, vai ter ataque de checkmate, que vai haver choro e ranger de dentes e você vai lembrar de mim. Então, não jogue a Marshall, não deixe o seu adversário jogar a Marshall se ele for mais forte. E por isso o Nepo jogou lance A4. Mas o Hans Niemann não necessariamente é mais forte que o Nepo, mas é uma boa prática, e eu percebo isso muito entre os grandes mestres, evitar, até mesmo entre eles evitam a Marshall. A4 anti-Marshall é o nome dessa variante, B4 foi jogado pelo Hans Niemann e aqui então o Nepo estoura o peão central. D6 faz a proteção, temos agora um monte de troca, basicamente eles decidiram jogar este final. Notem que os dois jogaram isso com uma velocidade gigantesca, né? Então assim, basicamente eles decidiram disputar essa partida no final. Rafa, mas ainda é meio jogo aqui, eu concordo com você, é um meio jogo barra final no lance 12, né? Bora! Cavalo D2 foi jogado pelo Nepo, bispo aqui ganha um pouco mais de atividade nessa diagonal, vai para C5, o cavalo F3 ataca o peão central, o cavalo G4 defende, ataca, e agora? Nepo segue com o lance bispo E3, opa! E o Nepo jogou rápido isso, hein? E agora então temos o lance bispo toma, peão toma, fica esse peão dobrado, esquisito aí, e o Niemann segue com o lance torre aqui em D6. Um lance que o Niemann levou 26 minutos para jogar. Nitidamente o Niemann não está mais no território, não está mais no seu preparo teórico. Mas e o Nepo? Será que o Nepo está no preparo? O Nepo segue com o lance bispo D5 imediatamente. Sim, ele está no preparo. Esse lance provoca C6, ataca o bispo, ganha um tempo, protege a torre, e o bispo volta para B3 e o Niemann encontra o melhor lance da posição, bispo E6. E agora, será que ainda está no preparo do Nepo? Nepo segue com o lance torre de A em D1, melhor lance, jogado ao toque. Temos torre de A em D8,
as trocas das torres. E aqui bispo toma. E é melhor tomar de peão aqui. Tanto que o Niemann acaba encontrando. É possível tomar de torre, é um pouco mais desafiador, porque entrega a coluna de uma vez por todas. Você primeiro vai expulsar o cavalo, depois vai ganhar a coluna. É mais difícil das pretas defenderem, apesar de que o computador aceita tudo. O computador fala que até torre por bispo dá para jogar. O Niemann joga de maneira mais natural, captura de peão, e a gente tem essa posição rara, né? Os 4 peões aqui na coluna central. É basicamente uma formação aqui. Que formação que é essa, isso aqui, hein? Vamos ver que desenho que é esse aqui. Eu não sei nem que desenho, é um 8. É um 8. Enfim, a partida segue com o lance rei F1, jogado aqui pelo Nepo, ao toque. Ele ainda tá no preparo, pessoal. Rafa, não é possível, é porque... Ó... O Nepo sempre joga rápido, isso é verdade. Ele tem essa característica de jogar meio rápido e tal. Mas ele confessou aqui na entrevista pós-jogo que ele ainda estava no preparo dele. Que esse preparo ele fez contra o Carlsen, parece. Ou foi um preparo do Carlsen, não entendi direito. Eu precisaria rever a entrevista dele. Mas ele mencionou o Carlsen. Não lembro se ele preparou contra o Carlsen ou se foi um preparo do Carlsen que ele teve acesso. Mas é um preparo antigo aí do Nepo. Cavalo em F6 foi jogado pelo Hans Niemann, atacando o peão. E agora rei E2. Que preparo bacana, porque os peões aqui agora podem ser capturados. O Hans Niemann vai para cavalo por peão. E o Nepo segue com o lance torre D1. Olha o tempo do Nepo, galera. 1h40. Ele começou com 1h30. Tem 30 segundos de acréscimo por lance. Ele tá jogando a partida inteira ao toque. O Hans Niemann segue com o melhor lance, torre D5, e agora o Nepo segue com torre toma, peão toma, desdobrou os peões, mas não interessa, porque agora cai o peão central, e com isso o Nepo recupera o seu material e ganha um tempinho sobre esse peão. C5 seguiu aqui pelo Niemann e rei F3 foi jogado. Olha que bonito o que o Nepo vai fazer aqui. Ele continua jogando ao toque. Hans Niemann vai para o único lance da posição, que é o lance rei F8, exclama... Por enquanto esse peão está protegido, não adianta dar duplo de cavalo. E aqui o Nepo segue com o lance cavalo em C6. E ele continua jogando ao toque. Sim, meus amigos, ele ainda está no preparo dele no lance 28. É um preparo surreal, né? Como é que é possível? É porque hoje em dia muitos preparos dessas aberturas que já levam para um final, sim, essas aí praticamente é um preparo mais estudo de final junto, entenderam? Não é que é um preparo mais de abertura, isso aqui já é um preparo que leva a um final com um belo estudo de finais, muito bem feito em cima. E o Nepo tá lembrando de tudo. E ele falou na entrevista que é muito difícil lembrar tudo desse final, né? Todas as particularidades. Vamos ver se ele vai lembrar. Rei E8 foi jogado aqui pelo Hans Niemann e o Nepo segue com o lance cavalo B8 atacando o peão. E o Hans Niemann tem uma ideia. Segue com o lance rei D8. Quando o peão é capturado, o Niemann faz o lance rei C8. Que faz bastante sentido. Qual que é a ideia de rei C8? Esse cavalo já não tem mais casa. E o rei vai jogar em B7 e esse cavalo vai ser capturado. O que será que o Nepo tá fazendo, cara? No entanto, computadores apontam que o único lance saudável para as pretas é rei D7 e não rei C8. Rafa, mas rei D7 não tá mais tão perto assim do cavalo. Pois é, mas era importante manter o rei centralizado para ver como o final é difícil. E será que o Nepo sabe esse final? Vamos ver. Rei C8 foi jogado pelo Hans Niemann e o Nepo agora segue com o único lance da posição. Rei F4, Rafa, o que vai acontecer aí? Rei B7 foi jogado, o cavalo não tem mais casa. Nepo segue com o lance rei E5, único lance. Porque aqui a gente pensa, já sei, já que vou perder um cavalo, vou tomar um peão. Perde. Tem que conhecer esse final, e o Nepo conhece. E segue ao toque com esse super lance. Cara, eu nunca vi um preparo desse. Rei por A6 foi jogado capturando o cavalo. E sim, meus amigos, o Nepo vai jogar esse final com uma peça a menos. E sim, o Stockfish está dizendo que brancas estão melhores. É bizarro esse preparo do Nepo. Eu nunca vi um final como esse. Nepo segue com o lance rei por peão. Tranquilo. Ele tá tranquilo fazendo tudo lance ao toque. Na cabeça do Niemann, o que será que se passa? Ele deve pensar das duas uma. Ou o Nepo tá ainda no preparo, ou ele já tá perdido e já não liga mais, né? E tá fazendo lance ao toque, ele tá blefando, né? Tá jogando rápido para jogar no psicológico. Existem essas duas possibilidades. Niemann segue com o lance cavalo em F6, o único lance da posição. Rei por C5 captura mais um peão e agora cavalo G4. Pelo menos o Hans Niemann vai tentar capturar esses peões e tentar disparar com essa galera. Nepo
Será que o Nepo estava preparado contra isso? E4 foi jogado bem rápido. Temos o lance cavalo por H2, capturando mais um peão, rei por B4. E aqui o Nepo tem 3 peões passados e conectados. Isso aqui é perigoso demais. A partida segue com o lance cavalo em G4. Nepo segue com o lance rei C5, o único lance da posição. Aqui ele gastou um tempinho, hein? Quando foi nesse lance, rei por peão. Aqui eu acho que ele já não tá mais 100% no seu estudo, mas ele já deve, né? Mais ou menos a partir daqui. Ele continua jogando muito rápido, sabe o que tem que fazer. H5 foi jogado pelo Hans Niemann. Nepo segue com o lance rei D4, centraliza o rei. Temos o lance rei A5 indo para cima do peão. E aqui B3, segurando a rapadura. Unidos venceremos. Nepo segue com o cavalo em F6. Hans Niemann segue com o cavalo em F6. Peão aqui atacado, no momento está defendido. E5 foi jogado pelo Nepo. Joga o cavalo para casa de G8. E aqui E6 foi jogado. Também é bom rei E4. Também é bom rei C5. Também é bom E6. E6 foi jogado. E agora H4. Mantém aí, usa o peão aí para tentar seduzir o rei. Ou vai tentar fazer uma maioriazinha aqui, né? Cuidado que isso aqui pode ser perigoso. Por isso o Nepo segue com o lance rei E4. Niemann bloqueia o peão. E aqui rei F4 foi jogado. Rei B6. Cara, o Nepo tá jogando a partida, esse final inteiro com uma peça a menos, cara. Só que ele tem 3 peões pela peça. E não são 3 peões quaisquer, são conectados, né? A partida passados e conectados. A partida segue com rei G5 e agora rei C6. E nesse momento, rei por H4 é bom, mas o Nepo tem uma ideia diferente. Ele segue com o lance A5 para seduzir o rei. Rei D6 foi jogado, o rei vai para cima desse peão, mas agora A6 dispara o peão. O rei ficou aqui, o rei não foi seduzido, seduziu agora o cavalo. Rei C8 foi jogado tentando parar o avanço do peão e o Nepo aproveita para capturar mais um peão, rei por H4. E rei por E6, são 3 peões ainda de diferença. Nepo segue com o lance rei G5, melhora a posição do rei. Rei F7 tenta impedir a entrada aqui do rei. Mas agora rei F5 ganhou posição e de repente o rei com mais essa galera vai para cima do cavalo. Cavalo em A7 foi jogado G4, passando a vez. O Niemann segue com G6, cheque, e aqui o Nepo segue simplesmente, que partida bonita, com o lance rei E4. E o Niemann faz as contas. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Galera, que partida foi essa? O Nepo jogou muito rápido, terminou com 1h22 no relógio. Muito tempo ainda tinha o Nepo. E foi uma partida maravilhosa, cara. Ele jogou um final sem cavalo, né? E com o rei e com os peões ele foi cercando ali o Hans Niemann. E aqui abandonou porque não dá mais. O rei vai tentar alguma coisa por aqui. Você pode centralizar. Aqui o rei deixa o rei chegar porque as brancas chegam primeiro. Olha que bonitinho aqui, ó. Você vai trazer o peão. Vamos dizer que o rei aqui vai tentar disparar, você dispara aqui primeiro, olha só, né? Olha só a complicação. E aqui acabou, né, galera? Aqui já não tem mais o que fazer. Vai ter que deixar aí, ó. As brancas promovem antes, né? E ainda promoveu com cheque aqui. Rafa, eu quero avançar o peão. Não pode, né? Ó, vou tentar. Não dá, né? Muito bem, galera. E a partida teve uma precisão de 97,4 para o Nepo e 92,2 para o Hans Niemann. Foi uma boa precisão do Hans Niemann, mas não foi suficiente. Nepo jogou, cara, que isso, meu, ele jogou rápido e jogou preciso, um preparo que eu nunca vi um preparo desse na minha vida, de 80 lances, e ganhou, portanto, né? E foi tranquilo na entrevista, viu, galera? Ele foi entrevistado, achei que ele ia soltar o verbo lá, falar que estranho, agora eu consegui ganhar fácil. Não, ele deu os créditos da vitória dele pro preparo e tal. Eu acho que ele entendeu que o Hans Niemann é muito popular, que hoje em dia tem negócio de redes sociais e tal. Acho que ele deu uma segurada aí no verbo. Não sei, a gente não sabe o que esperar do Nepo, né? Mas é isso, galera. Partida incrível. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, eu sou o Rafael Leite, viu?